Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu já peço desculpa logo aqui, porque a minha voz está terrível, mas é essa que vocês vão ter, por enquanto. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre associativismo, mais especificamente com Giba Tarantino, que já foi dono de importadora, atual sócio da cervejaria Tarantino em São Paulo e recentemente presidente da Abracerva. Ele decidiu montar nesse touro que estava desgovernado e trazer as coisas para o prumo. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais: The Beer Agency, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenbergen, Prússia Beer e Cerveja da Casa. Agora sim, Giba, dá um alô pra galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Giba Tarantino falando. Estou muito contente. É a primeira vez que eu estou participando aqui do Surra, mas posso contar para vocês que meus horários prediletos de ouvir o podcast é quando ou estou pedalando ou estou tentando fazer alguns exercícios na academia, né? Então, muito legal estar aqui com vocês. Muito bom ouvir isso. Bem-vindo, Giba. Para mim, como eu fiz a brincadeira antes aqui no pré-papo, você já é de casa, né? A gente sempre se encontra nos eventos e tal. Claro, me sinto assim mesmo. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar, eu não ia dar esse nome hoje não, mas aí, do cupim de copo. É isso, eu sou um cupim de copo. Brasil, até que enfim! Eu não ia usar esse nome hoje, mas eu quebrei um copo hoje. Aí eu falei, então tá bom. Porra, qual copo que tu quebrou, descomunado? Um americano. Fui mexer na louça. Caralho, tu é uma das únicas pessoas no mundo que consegue quebrar copo americano, né? Na moral, você tacou ele na parede? Foi um acesso de raiva? Pô, eu vou ter acesso de raiva? Eu sou um cara pacífico. Eu tô tentando te defender, mas tá ficando indefensável. Figurinha do Galvão. Está se tornando um clima insustentável! Puta que pariu. É isso aí, cara. Quando eu quebrei, eu falei, eu vou ter que ser um copinho de copo hoje. Não dá, certo. Hoje não vai dar. Tá certo. Bom. Muito bom. Mas a gente bate esse papo aqui, enchendo nossos copos e bebendo uma cervejinha. Quero saber, Giba, o que você tá bebendo por aí? Olha, eu separei para hoje uma Brewdog, né? Uma marca aí que eu tenho bastante carinho. Eu que trouxe a Brewdog. Me lembro que o primeiro contato que eu tive com o James Watt, eu liguei para ele tinha 7 funcionários, né? Hoje deve ter alguns milhares aí, mas eu tenho um carinho muito grande pela essa marca e eu peguei aqui uma Elvis Juice, que é uma Grapefruit IPA, muito boa. Inclusive, vou abrir a latinha agora e já vou despejar na minha taça ISO. É isso, hein? Olha, rapaz, muito bom. Tô pronto, hein? Lud, fala você que ele já tá pronto. Bom, eu tô tentando me recuperar do negócio que não quer me abandonar, então eu estou de água, apenas água. E você finalmente se assumiu. Esse é o primeiro passo para a redenção, tá? Dos 12 passos pra pessoa parar de beber no copo sujo e quebrar copo é se assumir. Então, vamos lá nos 12 passos do cupim de copo. E você, cupim de copo, tá bebendo o quê? Eu vou beber uma Oceânica, a Delicate Seal, a triple da Oceânica. Porra, segunda-feira, maninho. Esse friozinho é bom, hein? É, pois é. Uma Aqui no triple. Rio são poucas oportunidades de frio. Aí eu falei, essa aqui hoje eu vou bebê-la. Caralho. Então tá, né? Então Ótima tá, então. escolha. Boa. Nossa, cheirosa demais. Se você é fã do conteúdo que a gente produz aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire o mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo, escolha o apoio que cabe no seu bolso. Como diria o cupim de copo, parte de R$5. Já passou na loja do Surra? Vista o que você escuta, tenho certeza que temos uma estampa aqui à sua cara. Acesse loja.surradelupulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil. Não pode apoiar com grana agora? Não tem problema. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link deste episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, associativismo, conexões e tudo mais. Ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente.
Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria e a Lud vai aí de avião tomar uma cerveja com você. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Sem mais enrolar o nosso convidado que está aqui, aguardando ansiosamente esse início de papo. Giba, vamos falar dessa nova fase da Abracerva, por assim dizer? Brinquei que você montou nesse touro que estava desgovernado e está tentando colocar ele no prumo, né? Então vamos falar dessa nova fase da Abracerva e contextualizar como é que é importante uma associação forte e unida para o nosso mercado cervejeiro. Tá, legal, obrigado. Vamos lá. A Abracerva está fazendo 10 anos agora. Começou na época do Marcelo Carneiro, na Colorado, e já obteve boas conquistas. A gente sempre lembra aí da inclusão das cervejarias no Simples Nacional, mas vale lembrar aí o período difícil que o mundo passou aí, pandemia, e a gente aqui, além da pandemia, tem a famosa crise financeira do Brasil, que parece que não passa nunca, e tem um mercado, ao mesmo tempo, maravilhoso. O mercado, ele é muito legal, ele é maravilhoso, pessoas maravilhosas que estão aí, mas a gente tem que tomar conta, a gente tem que proteger nosso mercado, proteger as cervejarias, proteger as pessoas que trabalham com isso, e para tanto, precisa de muito trabalho, né, de muita união. Então, em novembro do ano passado, eu fui reeleito. Na verdade, na etapa anterior, eu não tinha saído como presidente, eu assumi. E nós criamos um projeto para rodar o país, que a gente encara isso como uma reconstrução da associação nesse momento turbulento. Então, a gente tem aí algumas prioridades que eu vou contando para vocês aí no meio do caminho. Mas é muito importante as empresas, as cervejarias, todo mundo se unir, porque nós somos muito capilarizados, né? São 1.549 cervejarias no Brasil, dessas aí tem umas 60 que pertencem aos grandes grupos, então nós temos aí 1.500 cervejarias que precisam de tanta coisa, mas de tanta coisa para melhorar. Então, eu mesmo deixei meu cotidiano, meu dia a dia na Cervejaria Tarantino para me dedicar por 2 anos para a associação. Então, eu estou nesse grande desafio. Caramba. Perfeito. E aí, você está se dedicando e se dedicando bastante, porque, assim, um dos sonhos que muitos acharam que era loucura da sua parte vai sair do papel, né? Vamos falar um pouquinho do Conexão Cerveja Brasil. Nos conte sobre a ideia desse evento, da importância de campeonatos regionais e quais são as datas em cada região. A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu falei, cacete, se isso acontecer, vai ser do caramba. Mas que é uma ideia louca e a gente gosta de ideia louca. Não, a ideia é totalmente louca. Eu já me arrependi umas 80 vezes já, viu? Mas... Sim, nosso país é gigantesco. Hoje aqui somos 1.500 cervejarias, nos Estados Unidos são quase 10.000, mas eles estão unidos há muito mais tempo lá. Eu sempre tive uma influência muito forte da escola americana, da organização da Brewers Association. Então, no pós-pandemia, a gente viu o mercado estraçalhado. Várias cervejarias fecharam, vários bares fecharam. E conversando com cervejarias aí de norte a sul do país, a gente ouviu aí alguns pleitos, né, de que tudo só acontecia no sul e sudeste do país. Como fomentar o movimento cervejeiro nas outras regiões. E foi com base nisso, o país é muito grande, você participar de um campeonato, a inscrição custa caro, a logística de envio custa caro, se você for acompanhar, gasta mais uma grana. Então, a nossa ideia é criar eventos regionais. Então, além do campeonato, a gente quer realizar congressos também, inclusive com uma coisa que eu tenho dado muita atenção, que é o relacionamento com os parlamentares. A gente tem que estar unido para mandar mensagens para os políticos dos estados e da federação, e até dos municípios. Tá? Tem muita lei, projeto de lei aí contra a bebida no país, realizado em municípios, que a gente vê que um pouco de assuntos realistas e razoáveis, a gente consegue mudar
a maioria deles, mas o nosso objetivo é chamar os políticos, chamar os fiscais do mapa desses encontros. A gente vai falar sobre produção, claro, a gente vai falar sobre rodadas de negócios e a gente vai falar sobre sustentabilidade, diversidade, né, assuntos tão importantes hoje em dia. Então, é um baita de um desafio. Na verdade, são 6 eventos, né? São 5 regiões do Brasil, mais a final em São Paulo. E cada evento tem 3 eventos. A gente vai entregar 18 eventos até final do ano. Se Deus quiser, a gente já tem o apoio de algumas empresas. Estamos buscando mais. Mas o objetivo é fomentar. A gente não promete o festival, o maior festival, com o maior número de entradas, com o maior número de participantes. Não, a gente quer organizar bons eventos esse ano, entregar bons eventos e para o ano que vem melhorar, mas o que a gente quer mesmo é unir a galera, unir o segmento. Então, cervejeiro, vá no congresso, vá na Copa, no festival, fazer network, se atualizar, saber os assuntos, tem tanta novidade rolando aí no mundo inteiro, então seria muito importante contar com a presença dos estados de cada região. A gente vai começar a nossa agenda de 25 a 30 de julho, né, no mês 7, em Vitória, Espírito Santo. Legal. Com os estados da região sudeste, São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Na sequência, final de agosto, a gente vai para o Nordeste, que a galera lá já está ligada, já está fazendo as inscrições. Em setembro, a gente vai para o Centro-Oeste, que tem uma cena cervejeira surpreendente, de bacana. Final de outubro, Norte. Final de novembro, região Sul. Então, na região Norte, a gente vai para Belém do Pará e no Sul para Curitiba. E a final vai ser no início de dezembro, na cidade de São Paulo. Perfeito. Muito legal. Uma coisa que eu queria comentar do que você está falando aí, Giba, quando você chama os cervejeiros, conclama os donos de cervejaria para comparecerem, sejam enviando amostras, mas principalmente frequentando os congressos que vão acontecer dentro do grande evento pela região, é que, de repente, o fato de acontecer na região de cada um facilita o deslocamento, facilita o envio de amostra. Então, isso é tentar trazer alguma equidade para o mercado, né? A gente também, quando realiza o nosso prêmio Lúpulo de Ouro, que é infinitamente menor, as pessoas querem que a gente faça por região. Não tenho como ainda fazer por região, mas a gente hoje tenta ter um jurado em cada região para trazer o pensamento do que está rolando nesses lugares, né? Então eu acho que é muito interessante essa tua chamada aos cervejeiros e aquilo que o Surra puder ajudar nessa construção de chamar, de incentivar, conta conosco. Assim, a galera precisa ficar ciente que o momento é agora, o momento não é no ano que vem. Então a gente vai para esse evento agora em Vitória, e na sequência a gente vai para Salvador. É importante o pessoal se organizar para ir junto, porque não dá para a gente se encontrar com tanta frequência aqui no Brasil. Tem assuntos que interessam para todo mundo, quando não começam a falar de tributo. Todas as cervejarias param para ouvir, param para saber o que a gente está fazendo. Só que a gente precisa da ajuda deles. Claro. Né? Porque todo mundo conhece um deputado, um senador, um vereador. A gente precisa da união de todo mundo. Tem muita gente jogando contra, né? Sim. O governo joga contra, né? Com os custos altíssimos que a gente tem aqui de percentuais de impostos. A gente precisa estar junto para mostrar, falar, ó, somos aqui 1.500 empregadores, cada um com aí sua média de 10, 15 colaboradores. A gente está, inclusive, na fase final de fazer um levantamento de empregos diretos e indiretos que as artesanais provocam no Brasil. E é surpreendente, tá? Imagino. Com números bem surpreendentes que a gente pensa em toda a cadeia. Desde o motorista do caminhão, do entregador, do garçom, do cara do evento, do motorista, do sommelier, que quando chega lá na ponta. Então, assim, é um número bem grande. Se você pensar nos negócios que foram criados a partir da cerveja artesanal no nosso país, a gente está falando de 5 a 10 escolas cervejeiras que já formaram um monte de alunos. Não estou nem falando só de consumidor de cerveja, mas, né, as grandes empresas que produzem equipamentos para a indústria, enfim, soluções que tiveram que ser adaptadas para os pequenos. A gente está falando de educação, de turismo, de alimentação e bebida. Exato. Total. Os números são muito grandes. E com esse número cada vez maior
de cervejarias, é normal também a existência de núcleos regionais. Uhum. E atrás disso vem os festivais, várias cidades estão já tendo seu dia da cerveja. Uhum. O momento é esse, da gente se unir. Sim. Total. E assim, pelo que você já entregou aqui, né? A ideia é transformar isso num festival recorrente, não é apenas essa primeira edição, né? Você falou que este ano é fazer um bom evento e no ano que vem dar continuidade a esse trabalho de realizar um bom festival. Sim. E aí eu queria primeiro fazer um serviço aqui para os nossos ouvintes, que é, ficou interessado, quer saber a agenda, tá lá no site do conexãocervejabrasil.com.br/agenda. Tem a agenda inteira das 5 regiões, mostrando as datas. A gente sabe que comprar passagem no Brasil é um desafio, né? Uhum. E Sim. comprar com antecipação deixa esse desafio muito mais fácil. É como enfrentar o boss da fase com power-up. Então, assim, a dica aqui é, entra, tu tá no Nordeste, cara, é de 16 a 20 de agosto. Já resolve tua parada agora, entendeu? Tipo isso. Agora. Até 6 meses de antecedência vale muito. Isso aí. A gente pode colocar no blog também, hein? Sim, podemos. Oh, legal. Vai estar lá no texto do nosso blog. Enfim, vamos divulgar isso aí para trazer a galera não só a estar no evento, mas inscrever as cervejas e participar do congresso. É importante a galera entender que a gente precisa dessa união para entregar algumas coisas. A gente perde muito tempo fazendo estudos, né? Desenvolvendo um projeto. Então, quando o pessoal chega e fala, pô, por que a gente paga tanto imposto? Por que a gente não reduz a ST, né, substituição tributária? Eu falei, sabe por quê? Que a gente precisa se organizar. Precisa fazer um estudo com fontes confiáveis, um estudo que faça sentido, marcar reunião, até isso chegar num governador que vai, né, decidir. Tem um caminho aí gigante de pessoas trabalhando. Sem dúvida. Então, a gente está nesse momento, né? A gente tem aí pelo menos uns 5 estudos bem importantes para o nosso segmento que a gente quer apresentar e é importante a gente ter essa colaboração de todos aí, que a gente realmente precisa de bastante ajuda. Perfeito. Bom, para a gente ir dando andamento nesse assunto que a gente está aqui, a gente quer saber da tua visão geral de como é que está a cerveja artesanal no Brasil. E como é que a Abracerva tem se movimentado para ajudar a destravar questões importantes no setor? Você deu um iniciozinho agora aí nesse final de resposta, né? Uhum. Mas eu acho que primeiro é uma visão geral assim sua. Você como dono de cervejaria, enfim, deve conversar com cervejeiros e donos de cervejaria todo dia, o dia inteiro. Como dono de cervejaria, tem um amigo que tem um bar, né? Ele falou, como que você se sente de ter sobrevivido à pandemia, né? A empresa, né? Sobrevivido à pandemia. Se a gente pensar aqueles dias tão difíceis, né? Que a gente fala, puta, tem cerveja na câmara fria, como é que ele vai vender isso se os bares estão fechados? Uhum. Tem malte, lúpulo, a gente acabou se organizando com relação a tudo isso daí, mas o fato é que a pandemia, para o nosso segmento, foi horrível, né? Foi um terror. Então, sobrevivemos, estamos aqui, porém, o aumento de insumos e de variação cambial foi muito grande. O nosso segmento não consegue repassar na mesma proporção. Então, o que era difícil ficou mais difícil e mais achatado. Estou falando assim de margens, né? Então, eu sempre falo que assim, se eu tivesse fazer alguns desejos, assim, primeira coisa para mudar na cerveja, tributação. Segunda coisa, gestão. Então, eu vejo que algumas empresas que conseguiram se organizar com uma gestão eficiente conseguiram sobreviver. Então, eu sou o defensor de fazer as coisas de uma maneira formal e cobrar isso dos governantes. Mas a gente não pode ficar quieto também, a gente tem que correr atrás. O governo faz uma parte, a gente tem que fazer a outra. E a outra, pensando como associação, o que a gente tem feito é assim, o setor precisa ser cuidado para continuar crescendo. Qual é esse cuidado que a gente quer ter? Então a gente tem um olhar muito frequente para as questões de custos, né, que seriam os impostos, os tributos. Então, coisas que a Abracerva vem galgando. Aumento do teto do Simples. Então, a gente vem defendendo esse aumento do teto do Simples. 85% das cervejarias do Brasil estão dentro do Simples. Esse número, ele simplesmente não é alterado desde 2006.
O teto do Simples não é atualizado desde 2006, não é isso? Exatamente. Caraca! Ele teve pequenos reajustes, mas nunca acompanha a inflação. A inflação, sem dúvida. Eu fui frisar isso, que eu percebi no comentário do Leandro que ele tinha entendido que o número que não era alterado era de cervejarias que não tinham se deslocado do Simples para um outro lugar. Ao contrário. Talvez 100% das cervejarias artesanais de pequeno e médio porte poderiam estar no Simples se esse teto fosse sendo atualizado com a frequência correta dentro da inflação e etc. Tem um deputado aí que a gente tem apoiado. O teto do Simples ou é 3 milhões e 600 ou 4.800. Só que de 3.600 para 4.800, a carga tributária aumenta tanto que não se torna viável. Então, o projeto do Marco Bertaioli, dos 3.600, que é a base que a gente utiliza, quer ir para 8 milhões por ano. E aí o MEI também vai aumentar. Enfim, a gente apoia esse importante projeto do aumento do teto do Simples, como nós temos alguns grupos de trabalho que a gente chama grupo de competitividade, que a gente olha para reforma tributária. É um assunto importante. Esse ano, pelo menos na primeira fase, vai ter a votação. Tá? Então, nós fizemos um estudo, e aí, quando eu falo nós, a gente faz em parceria com outras entidades. Certo. Que vai desde a Febraserva, cujo presidente é o meu amigo, o Marco Falcone, até Serve Brasil, que é do Grupo Petrópolis, até o Sindiserve, que envolve as grandes Heineken e Ambev. Então, a gente olha pelo segmento aí. Certo. Eu, pessoalmente, eu tenho reuniões também semanais com associações menores. Então, por exemplo, hoje eu tive uma reunião com a AGM, Associação Gaúcha de Micro Cervejarias. Quinta-feira passada, eu tive uma reunião com o núcleo das cervejarias de Piracicaba. E na semana passada também a gente falou com a cervejaria da região de Sorocaba. Então a gente está aberto para falar com todo mundo. Inclusive a gente tem convidado todas essas entidades a participarem do Conexão Cerveja Brasil conosco, que é muito importante que o mercado esteja unido. Sem dúvida. Então, o nosso trabalho é esse, é impostos e atividades presenciais para esse ano. Giba, eu queria entender uma parada que é o seguinte, né? A gente, pelo menos assim, a visão popular, se não for a visão popular, é a minha visão, que os políticos se interessam por eleitores e arrecadação. E aí, ao mesmo tempo, a gente está falando de apresentar para eles, né, e conseguir mobilizar e tratar até de adequações de taxas e de tributações que sejam melhores para as fábricas, ou seja, redução. Sim. Redução ou aumento de teto. Como você percebe que isso pode ser mostrado para ele? Por exemplo, você falou sobre a quantidade de emprego gerado pela cadeia das artesanais. Sim. Porque aí a gente abre mão ali da arrecadação de determinada taxação, mas ganha ali na arrecadação de geração de emprego. A gente vê que cada estado tem uma política tributária diferente. Vou dizer que os 3 estados do Sul, mais Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, que são 6 estados, têm algum tipo de redução ou suspensão de impostos. O imposto nunca é cancelado, ele pode ser suspenso. Para isso, a gente faz um estudo mostrando geração de emprego, mostrando o número de ambientes formalmente instalados, turismo e eventos. Então, a gente usa fontes oficiais. A gente pega muito da pesquisa do mapa, que ali já mostra quantas cervejarias tem por estado ou até por cidades. E a gente vai pegando sempre fontes confiáveis. Então, a gente está usando ultimamente IBGE, a gente quer criar uma categoria no CNAE, que é a classificação do produto, uma categoria para as grandes indústrias e para as pequenas. Então, a gente descobriu que na indústria de pão, por exemplo, já existe isso, existem as grandes indústrias de pão e tem os artesanais. E no finalzinho tem um número diferente. Sim. Então, por ali, a gente começa a ter algum controle do que os pequenos e os grandes movimentam. São alguns estudos que a gente está fazendo, que aí na Câmara da Cerveja, a Abracerva coordena 2 grupos.
Um é esse, que é o competitividade, outro chama-se taxas ambientais. Uhum. Então, a gente vem descobrindo que órgãos diferentes, o IBAMA classifica as cervejarias pelo CNAE, tem outros que classificam por volume de produção, tem outros que por regime tributário, você está no simples, você é lucro presumido, você é lucro real. É uma zona do cacete, né? Você tem que ser Sim. muito fera para entender esses diferentes linguajares. Mas o que a gente está fazendo é separando assunto por assunto, desenvolve um trabalho num grupo interno da associação, um grupo interno da Câmara Setorial da Cerveja, aí, tendo aprovação, a gente leva para a Câmara Setorial, e aí a Câmara Setorial, por sua vez, pode ser que ela convide alguém da Receita Federal, alguém do Ministério da Fazenda, alguém do CAD, como já aconteceu, alguém do IBAMA, para ir de governo para governo conversa. Entendi. Tá, deixa eu ver se eu consigo destrinchar o que você falou pra gente estar na mesma página. Quando você deu o exemplo da padaria, tem a padaria artesanal e as grandes fábricas de pães, que existem quinais diferentes e que por isso eles são tributados de forma diferente, a gente precisaria primeiro começar a definir quem é micro, até a produção de tantos mil litros mês é micro. Dali pra tanto é pequena, dali pra tanto é média, dali pra tanto é grande. Isso já seria uma forma de tributar a menos, por exemplo? Essa é uma dúvida número 1. Na reforma tributária, a gente tem essa proposta, e é importante ressaltar que essa proposta foi apresentada internamente para as grandes cervejarias, porque se a gente pegar aí, né, a gente sempre fala que o mercado artesanal tem 3%, pode ser um pouquinho menos até, mas se a gente pegar a maior cervejaria, que não está dentro dessas 3 gigantes aí... A maior cervejaria, entre aspas, artesanal especial. Entre aspas, artesanal, assim, eles fazem... Ok. 1,5 milhão, 2 milhões de litros por mês. As grandes fazem bilhão por mês. Então a diferença assim, de 2 milhões para 1 bilhão é tão grande, tão absurda. Nossa! Que até eles concordam, as grandes concordam com isso. E aqui a gente fala, olha, a gente produz muito menos cerveja que vocês. A escala é outra, o nosso custo é diferente. Então a gente está fazendo um estudo compartilhado mesmo com as grandes, que as grandes vão entender o nosso pleito, que a gente vai levar isso para o Ministério da Fazenda. Legal. Para reduzir o nosso custo. Então assim, das grandes não nos atrapalharem, já é meio caminho andado. Sim. Então, a gente chegar unido num pleito desse, já é meio caminho andado. Então, isso daí é muito estudo. Muita articulação política também. Muita articulação, mas todos esses estudos, eles têm que fazer sentido. Então, assim, na primeira fase da reforma tributária, Ludi, a gente vai olhar por volume de produção. Certo. E classificar todas as cervejarias, desde as gigantes até o nano cervejeiro. Perfeito, né? Perfeito. Isso na primeira fase da reforma tributária. Para a segunda fase, que eu não sei se vai ser no ano que vem, quando vai ser, tal, aí a batalha é outra. O batalha vai ser não mais por volume, mas por teor alcoólico. Porque quem vai ser o concorrente da cerveja, eu falo da cerveja como um todo, são os vinhos e os destilados, que tem um percentual alcoólico maior do que da cerveja. Eu estou falando sempre na média, tá? Tá, sim. A gente tem cerveja de 10%, 12%? Tem. Mas é tão, assim, pequena a produção, que a média é de 5%. Certo. A média do teor alcoólico da cerveja no Brasil. Então, para a segunda fase da reforma, a gente está tentando se preparar para um eventual aumento de imposto. E aumento de imposto a gente quer que seja classificado por teor alcoólico. Entendi. Vinculando isso ao consumo consciente, o consumo moderado. O consumo responsável sempre, né? Sim. A cerveja, essa média aí, é a bebida da moderação, é a bebida da confraternização. A gente, assim, é lei, né? Se beber, não dirija nunca. Nunca, jamais. E a gente bate nessa tecla assim, pô, aprende a tomar cerveja com um copo de água, se alimente bem. Sim, sem dúvida. Descubra o maravilhoso mundo da cerveja, mas também curta bastante. Sem dúvida.
Trazendo aqui uma informação que eu acho que é legal, eu já falei aqui milhões de vezes, a minha formação original é Direito. Eu fiz a faculdade de hobby, mentira. Enfim, essa história eu já contei aqui, meu pai falou, eu pago Direito e eu só passei em faculdade particular de Direito, então, paciência. E na aula de Direito Tributário, era muito tratado sobre tratar de maneira igual os iguais e desigual de formas desiguais, que é nada mais do que vocês estão pedindo. Ó, isso aqui é nano, cara. Não pode pagar o mesmo imposto do cara que produz bilhão, entendeu? Esse cara produz 1.000 litros. Mas assim, a gente vê na prática, Lodi, que até os agentes, os fiscais do próprio mapa desconhecem. Então, até nessa próxima apresentação, outro dia eu vi uma foto da Heineken e da Ambev, né? Assim, talvez um tanque de fermentação deles seja maior do que muitas cervejarias. Ocupe uma área de terreno. Então, a gente está sugerindo para o mapa, todo começo de ano, né, todo último dia útil do mês de janeiro, as cervejarias têm que preencher um relatório do mapa. É como se fosse o imposto de renda da cervejaria. Quantos litros você produziu? Então a gente tem algumas sugestões de qual que é a área de produção de cada cervejaria. Entendi. Se você for na Tarantino, que tem um tamanho pequeno, médio, você vai falar que tem uns 300, 400 metros a área de produção. Se for para uma mainstream, Quilômetros. milhares de... Sim, são comparativos muito interessantes, realmente. Sim. Então, pegar um brewpub. Porra, pega o brewpub da Overhop aqui no Rio. A área de produção deles deve ser... Eu sou muito ruim de tamanho, mas sei lá, 20 metros quadrados? 40 metros quadrados? Mas é um quarto de 3x4, de 5x3, alguma coisa assim. Gente, o da Marmota eu acho que não bate 50 metros quadrados. Então, assim, tem uma diferença muito grande que a gente tem que demonstrar e, tem que bater nessa tecla aí várias vezes, porque é um trabalho de educação, né? A gente tem que eternamente ficar defendendo os nossos associados, né? A gente, só para deixar o Leandro levar para um outro tema, a gente conversa muito lá no nosso grupo de apoiadores, nossos mecenas queridos do coração, falando sobre a necessidade da terceira onda da cerveja artesanal. Né, Leandro? A gente toca muito nesse assunto. Tem muito mecenas que traz como se fosse essa lenda urbana da terceira onda. E agora, conversando com você e vendo esses trabalhos que a Abracerva está tentando desenvolver e, de repente, fazendo comparativamente, percebendo coisas que a Abracerva já conseguiu em outros momentos, incluir as cervejarias no Simples e tal, que talvez essas mudanças tenham sido reflexos para a onda acontecer, a primeira, a segunda. Talvez realmente a terceira onda seja essa, conseguir esse aumento do Simples, conseguir essa regulamentação dizendo quem é nano, quem é micro, quem é pequeno, quem é médio, quem é grande, dentro do bloco artesanal, falar de tamanho. Quando você falou agora de metro quadrado de produção, gente, é de explodir a cabeça. Pelo menos pra mim é bizarro, assim. Totalmente. Assim, de pitaco a gente é bom, né? Porra, véi! A gente fez uma série de sugestões, participamos de reuniões com o mapa, que inclusive tem que falar a verdade. Olha, o mapa... Assim, a gente está com um relacionamento muito bom, muito transparente, eles nos atendem com rapidez, eles dão atenção. Poxa, realmente a gente fica contente. Como a gente trabalha com outros órgãos ultimamente, né? A gente vê o quão próximo o mapa ficou. Então a gente tem dado algumas sugestões, né, para essa importante pesquisa que eles fazem sempre no final de janeiro. Nós colocamos outras perguntas e a gente chegou até a desenvolver uma planilha com os estilos que as cervejarias produzem. Então, a gente quer tentar saber número de empregos diretos, indiretos, área de produção, os estilos, o CNPJ dos ciganos. Porra, agora tu bateu num lugar que me pega muito. Então, porque Demais. as cervejarias hoje, elas não são obrigadas a informar para quantos CNPJs você Produz. terceirizou. E a gente vai pedir, assim... A gente pede e tem também toda uma demanda de TI, né? Claro. Mais complexa. Mas se não pedir, não tem nem demanda, gente. Mas assim, é que nem outro dia o cara falou, tem que ter um KNAI de cerveja, devia existir esse KNAI de cerveja há mais de 10 anos. Eu falei assim, mas quem que foi pedir o KNAI? Se você não pedir, os caras não vão te atender. Claro, porra. Né? É que nem o tal do ST. Nós temos 6 estados, a gente está fazendo uma comparação e a gente, com isso, eu quero falar em São Paulo, os estados do Nordeste, do Centro-Oeste, cada um vai pedir do seu jeito. Se a gente tiver um modelo
que funcione e que dê para a gente replicar isso em todos os estados, Facilita. é o ideal. Quando o executivo, né, o secretário da Fazenda, quando ele começa a ver os números, entender a diferença entre as artesanais, as mainstreams e tal, o pessoal fica tocado. Uhum. O pessoal fala, poxa, realmente nunca prestei atenção para isso. Sim. Então a gente está se organizando para impostos estaduais e impostos federais. Estaduais, leia-se ICMS-ST, e os federais, a reforma tributária. Com a reforma tributária, vai acabar o ST. Só que, galera, a reforma tributária vai levar de 5 a 8 anos para ser implementada. Aham, A gente não tem todo esse tempo para esperar. concordo. Então a gente tem que correr atrás já, negocia no Estado, negocia com o seu vereador, com o seu deputado, negocia em Brasília, e por isso que é importante a gente estar junto. Total. Eu queria trazer duas coisinhas aqui, Giba. Uma, eu assisti uma palestra do Medina, polêmica, muito polêmica, inclusive, mas que ele explicou como é que ele conseguiu levar o Rock in Rio para Portugal, agora criando o The Town e tudo mais. Foi em cima desse argumento de geração de renda e geração de empregos quando o Rock in Rio acontece. E ele traz esses dados muito estruturados, assim, olha, quando o Rock in Rio acontece, eu gero tantos milhões de consumo, isso representa tantos milhões de arrecadação, isso representa tantos empregos novos. Ele vai quebrando isso para poder falar, é assim que eu chego no lugar. Porque aí cai naquele gatilho, eu sei que essa é uma palavra que está começando a ficar exagerada, né? Gatilho. Mas cai nesse ponto que é o que interessa àquele público-alvo que são as pessoas. E aí, ao mesmo tempo, com essa observação aqui, que você falou disso várias vezes durante o papo aqui, eu estou gostando desse caminho. Mas eu queria trazer um outro lado, que foi o que você falou assim, ter o KNAI próprio, né, das cervejarias artesanais e até mesmo ter essa comparação de espaço de produção. Você acha que por meio desse mapeamento a gente pode conseguir descobrir o real tamanho da cerveja artesanal do Brasil? Porque eu já ouvi 2, eu já ouvi 3, eu já ouvi 1,5, eu já ouvi um humildão, 1%, sabe? Humildão. Então, assim, é um número que ele é muito instável, né? Eu acho que sim. Quem tem esse número é o mapa. Hoje eu já tentei, mas não consegui, né? Se a gente tiver um número direitinho de quanto que as 3 grandes têm do mercado, Tá. se a gente pegar por volume de produção, a gente falou em 15 bilhões e 400 milhões de litros produzidos em 2022. Quanto disso é Ambev, quanto é Heineken, quanto é Petrópolis. Aí tem lá a Teresópolis, né, que a Coca comprou. Sim. Tem essas outras grandes também. Mas se a gente fizer um filtro, e tem muita cervejaria estadual grande também, que terceiriza muito, né? A gente consegue pegar aí umas 6, 7 cervejarias bem grandes e tentar separar para ver o que é craft mesmo. O número vai diminuir, tá? Vai ser menor do que... Eu acho que vai ser menor do que 2. De repente 1,5. Entendi. Né? Que a gente pega aí outras cervejarias premium e acaba colocando do nosso lado. Mas eu acho que isso, nessa conversa com o mapa, talvez eles possam informar pra gente, eles não precisam dar nome aos bois. Sim. Claro. Falar, daqui é da empresa líder, Ambev, depois a vice-líder Heineken. Eles não vão dar litragem, acho que eles nem podem fazer isso. Mas eles podem dar um percentual. Pô, mas se eles podem dar um número oficial sem dizer nada de ninguém. Isso, exatamente. Eles poderiam simplesmente falar, olha, a gente pegando aqui, nesse critério, como você falou, como você deu uma sugestão aí, pegando as premium e as gigantes e pegando aqui as craft sobraram aqui. Bom, isso significa um número cabalístico de pá. Eles poderiam fazer isso, sem falar litragem de ninguém. Eu já pedi isso daí, vamos ver. Gente, o dia que isso acontecer, eu acho que eu vou sair pra beber a litragem da Ambev. Aí que vem assim, eu sou leigo nessa área, mas por serem empresas de capital aberto, elas não têm que declarar a produção. A Heineken não é. A Ambev é. A Heineken não é. A Heineken não é capital aberto? Não é. Aqui no Brasil, não. Gente, é de um tio. O tio Heineken é o dono da Heineken. Meu Deus! Aqui no Brasil, não. Então, mas o Bill Gates é dono de uma parte agora. Mas a maior parte do controle da Heineken é da família. A gente já tinha falado sobre isso, eu acho. Você não deve estar lembrando. É muito assustador.
É muita grana, gente. É muito lugar. Mas olha, eu acho que vem melhorando, viu, cara, nos últimos tempos aí. Eu realmente tenho falado com as pessoas lá no mapa muito papo reto, muito esclarecidas. Eu acho isso que você falou. Pra gente daqui a pouco partir pra última pergunta, só pra quem não é mecenas, porque quem é mecenas recebe conteúdo extra. Mas eu acho aquilo que você falou, aquilo que a gente não pede, a gente não pode ter. Exato. Então, Isso aqui no todo Surra de sentido. Lúpulo, a gente sabe que tem o não, mas a gente parte pra humilhação. Aqui é assim, não vou patrocinar você, não tem problema, eu vou me humilhar. É sempre assim. A gente faz esse caminho tortuoso, mas eu concordo contigo. Se a gente não tem, se não pedir, e eu acho que o mapa, não vou dizer sempre, mas todas as vezes que nós, enquanto podcast, quisemos falar com eles pra tirar dúvida, pra chamar pra conversar, tudo aconteceu de forma muito suave, perguntas difíceis, perguntas importantes, nunca feitas. Então, assim, eu super concordo com você. Eles estão acessíveis e estão, de repente, querendo essa demanda. Traga mais, Isso. traga sugestões, né? Traga ideias, né? Eles não querem fazer sozinhos, eu acho. Acho que você tem muita razão nisso aí. Não, acho que tem isso aí, tem uma vontade de construir coisas melhores pro segmento. E às vezes pode parecer um papo meio utópico, né? Quando fala, pô, vamos unir o segmento, blá, blá, blá. Porque, galera, assim, a gente tem que se abraçar para construir junto, porque se abraçar para morrer afogado, já deu. É. Né? É se abraçar, abra a serva. É, isso aí. Caraca, muito bom. Bom, vamos lá, gente. Vamos para a última pergunta desse papo. O que você acredita que o mercado brasileiro e a própria Abracerva podem aprender e colocar em prática? Você falou um pouquinho sobre isso no começo, com o mercado e associações como a Brewers Association, por exemplo. Né? Tipo, esse norte tá ali, tem copiar, nada se cria, tudo se copia. Putz, eu tenho a sorte, né, de ter trabalhado muito com a BA desde que eu comecei, em 2008, 2009, né? Convivi aí com pessoas importantes, então, primeira vez que eu encontrei com o stand da BA foi na Brasil Brau, nunca me lembro se acho que foi 2008, aqui em São Paulo, tinha um stand da Brewers Association, cheio de Sierra Nevada, aquelas marcas que a gente vê quando vai viajar, Brooklyn, e aí eu falei com o cara, pô, sou importador, quero importar cerveja americana, que não tem aqui, né? A gente não tá aqui para vender, a gente está aqui com uma missão de ensinar. E eu achei aquilo tão doido, meu. Eu falei, puto, o cara não tá aqui para vender, quer ensinar. Eu não entendi porra nenhuma. Uhum. Mas logo na sequência eu percebi que faz todo sentido. Né? Todo sentido. Inclusive esse cara que me atendeu ali no stand da BA, depois eu negociei com ele muitas vezes, e faz 5 anos que ele é o CEO da BA, né? Então, é um cara que eu tive muitas questões aí enquanto importador, e ele veio para o Brasil pelo menos em 3 vezes, que a gente foi no consulado, fizemos eventos importantes em conjunto, mas eu sempre vi essa coisa de associação, de lutar pelas pequenas cervejarias, de ter uma coisa muito importante no relacionamento governamental, eu vejo com os americanos, né? E como é importante para esse momento que a gente está vivendo aqui. Então, eu pago pau para eles mesmo, porque acho que tudo que eles fazem ali na BA, se eles erram, eles consertam. Uhum. Mas eles mais acertam do que erram, né? Então, enquanto a gente está falando aqui de selo das cervejarias artesanais, eles têm isso há muito tempo. Enquanto a gente está falando de diversidade, eles têm núcleos de diversidade há muitos anos. Eu mesmo me lembro que em 2012, 2013, as pessoas da recepção lá dos eventos da BA já eram assim, com a maior diversidade possível e assim, puta clima de coisa civilizada, coisa construída, coisa bacana, sabe? Então, isso a gente quer trazer aqui para o nosso mercado. Nosso mercado tem uma pegada aí de muita tradição, mas acho que a gente está aí em 2023, 2024, a gente tem que abrir a cabeça. Eu sempre bato nessa tecla aí, realmente, com relação à diversidade. A gente tem mercados importantes aí, se olhar só pelo lado financeiro, que consomem a cerveja, e acho que a gente tem que estar aberto mesmo para incluir todo mundo. Eu tenho esse conceito na minha casa, na minha empresa lá na Tarantino também, a gente atende uma gama bem diversa de público, de frequentadores, de estilo de música,
Então, acho que a associação ela tem que ser moderna também, tem que ser atual, né? A gente tem que se unir. O trabalho que eu venho fazendo dentro da Câmara da Cerveja, assumindo aí 2 GTs, 2 grupos de trabalho. Toda semana a gente tem ideia nova, a gente leva as pautas aí para todo o colegiado votar. A Abracerva também participa de uma ação da Prefeitura de São Paulo que chama Observatório Gastronômico, onde a gente fala do nosso produto cerveja como o tema cerveja, né? O quão importante é o tema cerveja numa cidade como São Paulo, como também, com certeza, é importante para todas as outras cidades, né? Como eu estou no dia a dia aqui, então eu vejo o quão é importante eu chegar na Prefeitura de São Paulo, nos eventos, falar, ó, somos a Abracerva, temos 800 associados, falo do mercado, né, terceiro setor, então tem muito trabalho para ser feito pela frente. Com certeza. Bom, antes de encerrar, vou discordar de você quando você falou que o pessoal da BA veio pro Brasil Brown em 2008. Vou discordar de você, não. Vou dizer que os caras foram meio fanfarrões quando falaram que não vieram vender aqui. Ele chega aqui com esse livrinho. Não vim aqui pra vender, vim aqui pra ensinar. Você trabalhava com importação, exportação, os caralho a quatro. Foi lá comprar. Porque você falou, cara, o negócio é tão organizado, o negócio é tão bacana que tem negócio bom pra fazer aí. Exatamente. Pois é, Lud, mas assim, o americano, ele é muito bom. Tem até uma metodologia com esse nome, Get Things Done. Sabe assim, faz a coisa acontecer. E aí, se eles entenderam que a educação é um meio para fazer a coisa acontecer, eles vão educar todo mundo a falar o mesmo idioma. Eles vão acabar com a Torre de Babel, sabe? Porque é um compromisso com a coisa ser feita. E aí transformar em produto. Nos programas que a gente falou sobre escola americana, a gente fala muito sobre isso, sobre a facilidade que eles têm de produtizar as coisas, né? De estruturar as coisas como produto, de entender funil de consumidor, de entender tudo isso. Então eles sabiam chegar com o livro e falar, quero educar, compre. É só a genialidade dos monstros, né? Mas assim, foi uma coisa de beer hunter mesmo, né? Porque pela internet não encontrava nada, tinha que ir lá pessoalmente, aí o cara puxava lá minha capivara, ver com quem eu tinha trabalhado aí na importação, não na primeira, mas logo nas primeiras eu comecei a trazer em container refrigerado, que era uma exigência. Claro. Capitalistas, filhos da puta. Mas, assim, eram poucas cervejarias que tinham vontade de exportar. Hoje, assim, perdeu muito sentido, né? Porque nós temos cervejas maravilhosas aqui no Brasil. Total. Né? Também as nossas cervejas características, mas foi uma época importante. Legal. Enfim, era só esse adendo, porque eu acho que o cara foi um grande vendedor, maravilhoso vendedor. Não estou vendendo nada. Vendi pra você nem percebeu. Exato, perfeito. São os melhores vendedores. Você compra sem pensar. Exato. Não tô te vendendo, você comprou. Acabou. Acabou. E eu comprei 2 containers que em 15 dias sumiram da prateleira. Chegou aqui em São Paulo, sumiu. Tempo bom também, né, Giba? Tempo bom. Tempo bom. Só mais essa vírgula. E geralmente é assim, quando a gente chega nas coisas, acabou o tempo bom. Não acontece com você, Leandro? Porra, isso aqui era bom pra caceta. Aí vem a gente, acabou. Terra arrasada. Eu prefiro guardar esse papo para quinta-feira, na parte da manhã, com o meu analista. Ok, desculpa então, hein? Valeu. Ele é muito dolorido. Tá certo. Bom, gente, eu queria agradecer demais a presença do Giba batendo esse papo com a gente. Vocês estão percebendo que é um presidente da associação muito acessível, tá? Então, eu acho que, como a gente está falando de associativismo e união, é importante quem é sommelier e que queira trabalhar no mercado, queira incentivar o mercado, associe-se à Abracerva, traga a sua opinião. Você é dono de cervejaria, tá sozinha aí, não fique só. Associa-se à Abracerva, que a ideia é que a associação ajude todo mundo a andar melhor e progredir. Então, Giba, muito obrigada pela sua ajuda, pela sua participação conosco, e a gente espera recebê-lo em outras ocasiões. Eu que agradeço a oportunidade. Dá para fazer um podcast de umas 3 horas, que tem bastante história para contar, viu? Perfeito. Eu acho que a gente tem que então criar um episódio depois, que é o Histórias do Giba. Tem várias, cara, tem várias. Quero muito isso. Legal. Giba, muito obrigado mesmo por essa troca, obrigado por essa experiência
paciência que foi bater esse papo sobre a visão da Abracervo. Imagina, cara, eu que agradeço mesmo. É um trabalho muito grande para ser feito. Tem dias que a gente está mais animado, outros dias nem tanto, mas tem que trabalhar bastante, né, para a gente alcançar esses objetivos. E a gente tem uma equipe maravilhosa, né, que trabalha com a gente. Então, motivado, a gente está. Falta correr atrás, né, de fazer e entregar os eventos. É isso. É isso, perfeito, vai dar tudo certo. E vamos encerrar o programa daquele jeitinho que a gente gosta, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Hoje eu quero agradecer a Valéria Pinto, ao Oscar Freitas, a Flávia Piccolotto, eu adoro esse nome da Flávia. Tem os nomes de mecenas que eu gosto, que eu guardo. E o Edson Carvalho, o Sérgio Barra, já não sei mais se está agradecendo a mecenas ou participantes recorrentes. Obrigado, gente. Valeu, pessoal, e até semana que vem. Falou, pessoal. Obrigadão, viu? Abração. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.